E aí, tudo pronto? Se a gente está aqui, é porque o objetivo é um só: entender cada detalhe que a Sebrasp cobra para não perder nenhuma questão. E olha, impostos municipais são um campo minado de pegadinhas. Nesta análise, a gente vai desmontar o método da banca ponto a ponto. Então, vamos direto ao que interessa, sem enrolação. Então vamos lá, uma reflexão rápida. ITBI, ISS e IPTU. O domínio sobre esses três está realmente afiado? E eu não estou falando do básico, daquele conceito de livro. Estou falando daquelas filigranas, daquelas nuances que a Sebrasp adora explorar e que separam quem passa de quem fica pelo caminho. É exatamente aí que a gente vai mergulhar agora. Bom, vamos começar pelo campeão de dúvidas, o ITBI. Muita gente boa acha que entende esse imposto, mas a Sebrasp sabe exatamente onde o calo aperta. O segredo aqui não é só decorar, é antecipar a armadilha. E a principal delas, é sobre o momento exato em que a obrigação de pagar nasce. E essa é a primeira grande questão que derruba uma galera. Pensa comigo. Em que momento exatamente surge a obrigação de pagar o ITBI? Será que é na hora de assinar aquele contrato de promessa de compra e venda? A resposta pode não ser tão óbvia quanto parece. Aqui é a chave do cofre. A lei é muito clara. O fato gerador não é um simples acordo ou um aperto de mãos. A palavra-chave, como a gente vê, é a transferência efetiva da propriedade. Mas o que isso quer dizer na prática, no mundo real? Quando é que isso acontece de verdade? E aqui está a resposta definitiva, a palavra que vale ouro na hora da prova. Presta atenção total nisso. O ITBI só nasce com o registro. É isso. Aquele contrato de gaveta, a promessa de compra e venda, o pagamento do sinal, nada disso gera um imposto. É o ato formal lá no cartório que a Sebrasp vai cobrar. Se for para gravar uma única palavra sobre isso, a palavra é registro. Outra pegadinha clássica da banca é misturar os impostos de transmissão. Dá uma olhada nesse quadro. É simples, mas fatal. ITBI é sobre negócio, tem dinheiro envolvido, como numa compra e venda, e a grana vai para o município. Já o ITCMD não, é sobre transferência de graça, tipo herança ou doação. E quem arrecada aqui é o Estado. A Sebrasp vai criar uma questão misturando tudo isso. É batata. Agora, uma das pegadinhas mais fortes e que esse alerta mata de vez. Muita gente confunde com o IPTU e acha que o ITBI pode ter alíquotas maiores para imóveis mais caros. Erradíssimo! O Supremo Tribunal Federal já bateu o martelo sobre isso há muito tempo. É inconstitucional. Para o ITBI não existe essa progressividade. E o valor a pagar, como é que se calcula? Muita atenção aqui, pessoal. A regra é clara. A base de cálculo é o valor do negócio, aquele declarado por quem compra e vende. É isso. O município não pode simplesmente inventar um valor de referência e cobrar em cima dele. Se o fisco desconfiar, o problema é dele. É ele que tem que abrir um processo e provar que o valor está errado. Isso é um direito e isso cai em prova. Beleza, ITBI dominado. Vamos agora para o ISS. E aqui o jogo muda um pouco. A lei seca, claro, é importante. Mas com a Sebrasp, o teste de verdade sobre ISS, vendo que os tribunais superiores, STF e STJ, já decidiram. Entender a jurisprudência é o que faz a diferença aqui. E quando o assunto é ISS, tem um tema que a Sebrasp ama de paixão: transporte. A regra é muito visual, muito lógica. Olha só o esquema. Se o transporte começa e termina dentro da mesma cidade, o imposto é o ISS, do município. Agora, se ele cruza a fronteira para outra cidade ou para outro estado, aí a conversa muda. O imposto vira o ICMS, que é estadual. Simples assim, mas um monte de gente boa escorrega nisso. Agora, atenção total nessa frase, porque ela resolve umas 80% das questões de ISS. A lista de serviços é taxativa. O que isso quer dizer na prática? Que o município não pode inventar serviço para tributar. Se não está na lista, não tem ISS. Ponto final. Só que o STF diz que a interpretação dessa lista pode ser extensiva, ou seja, um serviço que está lá, tipo programação, pode incluir outras atividades parecidas, mesmo que não estejam escritas com todas as letras. É nesse mas que a Sebrasp mora. Outro ponto que a Sebrasp adora é a tal da guerra fiscal. Imagina só essa cena. A prefeitura de uma cidade A, para ajudar as empresas de lá, cobra 2% de ISS delas. Mas se uma empresa da cidade B vai prestar serviço lá, eles cobram 5%. Pode um negócio desses? De jeito nenhum. Isso quebra o pacto federativo, viola o princípio da isonomia, é inconstitucional e acabou. E para fechar nossa trinca de impostos municipais, chegamos no IPTU. Todo mundo acha que conhece, mas será que conhece os dois pontos que a Sebrasp mais explora?
São eles, a tal da progressividade e as imunidades. Vamos dissecar isso agora. Primeiro, o básico do básico, bem rápido. Quando que nasce o IPTU? A resposta está lá no artigo 32 do CTN, como está na tela. É só ter a propriedade, o domínio útil ou a posse de um imóvel na zona urbana. Simples e direto. Lembra que a gente falou que o ITBI não pode ser progressivo? Pois é, aqui a história é bem diferente. O IPTU pode, e a Sebrasp vai querer saber como. E só existem duas maneiras válidas. A primeira, a fiscal, é a mais óbvia. Imóvel mais caro, paga um percentual maior. A segunda, a extrafiscal, é como se fosse uma ferramenta da prefeitura. Ela serve para incentivar o dono a dar uma função para o imóvel. Deixou um terreno gigante abandonado no centro da cidade? A alíquota dele vai subir, subir e subir, ano após ano, até que se faça algo útil ali. E aqui está o erro que elimina muita gente na prova. A banca vai colocar na questão que o IPTU de uma pessoa mais rica pode ser maior só por ela ser rica. Errado, totalmente errado. A progressividade do IPTU olha para o imóvel, para o seu valor, para o seu uso. Ela não olha para o dono, para a conta bancária dele. Grave isso de uma vez por todas. A progressividade é real, ligada à coisa, e não pessoal, ligada à pessoa. Agora, para fechar o IPTU, as imunidades. A Sebrasp adora um caso concreto. Pensa assim, uma entidade de assistência social tem um prédio e ela aluga um dos andares para uma loja. E aí, ela perde a imunidade de IPTU daquele prédio? A resposta é o clássico do direito, depende. E depende do quê? A imunidade continua valendo se e apenas se todo o dinheiro daquele aluguel for revertido para as atividades principais da entidade. É essa condição, esse se, que vai estar na sua prova. Certo, a gente passou a limpo o ITBI, o ISS e o IPTU, sempre com foco no DNA da Sebrasp. Agora é a hora daquela revisão final, o mapa da mina para fixar de vez esses pontos cruciais. Esse resumo aqui é para guardar e olhar na véspera da prova. Vamos repassar juntos, bem rápido. ITBI, palavra-chave é registro e nem pensar em progressividade. ISS, a lista de serviços é fechada, mas a interpretação é aberta. E atenção na fronteira do município para o transporte. E por último, IPTU, tem que dominar os dois tipos de progressividade, a fiscal e a extrafiscal, e aquela condição da imunidade das entidades. Com isso aqui, o principal da Sebrasp sobre esses três impostos está no bolso. E para a gente encerrar, fica a pergunta. Qual desses detalhes que a gente viu hoje vai ser o pulo do gato? Aquele ponto que, na hora da prova, vai colocar o nome na lista de aprovados. A aprovação, no fim das contas, não está em saber o geral, mas em dominar os detalhes. E agora, os detalhes dos impostos municipais no estilo Sebrasp estão dominados.